A história de Ana vai mostrar que aquilo que Deus faz por nós silencia os nossos inimigos. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, vai falar sobre a história, exatamente sobre um homem chamado Elcana, que era marido de Ana e Penina. E eles tinham por hábito subir para poder cultuar no centro da adoração a Deus, mas no centro da adoração, um local um pouco mais distante, talvez com seus 20 quilômetros mais ou menos, na cidade de Siló, onde eles iam, o homem, o chefe da casa, levava a sua família, seus filhos, suas esposas, e lá cultuavam a Deus junto com o sumo sacerdote e com os sacerdotes da casa. Então Elcana, pelo menos uma vez por ano, subia, porque naquela época o judeu tinha 3 festas tradicionais anuais, que é a festa da Páscoa, mais conhecida como os pães asmos, a festa do Pentecoste e a festa do Tabernáculo. E aí, pelo menos uma vez por ano, o judeu lá, o homem, marido, subia. No caso, Elcana estava subindo e ele levava toda a sua família. Chegava lá em Siló, no templo da adoração, onde estava o sumo sacerdote Eli, os seus filhos sacerdotes. Elcana, ele entregava o seu sacrifício. O sangue e a gordura eram entregues a Deus. O peito e o ombro direito do animal, do sacrifício, era entregue ao sumo sacerdote. E o que sobrava do sacrifício ficava com a família. O judeu é muito festivo. Ali eles faziam, vamos dizer assim, para você entender, no linguajar popular, um churrasco, e aí comemoravam, festejavam e tudo mais. E é onde começa o drama de Ana. Porque toda vez que eles subiam, aquela que tinha um filho, Penina, ou filhos, com Elcana, a Bíblia vai dizer que ela humilhava Ana. Provocava e humilhava Ana porque Ana não tinha filhos. A Bíblia vai explicar que Elcana, depois que pegava a sua parte da sua família do sacrifício, daquilo que vinha para ele, a melhor parte, tá, daquilo que vinha para a família, ou seja, o ombro esquerdo e os demais componentes aí do sacrifício, ele dava a melhor parte para Ana, porque ele amava mais a Ana. Olha o contraponto. Embora Penina tivesse mais filhos, ou tivesse filhos com Elcana, ela não era tão amada como Ana, que era mais amada, mas porém não tinha filhos. Naquela época, não ter filho é quase que a morte. Porque o judeu, ele, por várias razões, e uma delas é porque a linhagem, ela continuava nos seus filhos, o seu nome, o nome, a tradição da família continuava, perpetuava. E isso era muito valioso para eles. Quando você não tem filho, você não pode perpetuar o seu nome. Todas as heranças, tudo que você conquistava, você passava para um sucessor, para o seu filho. Então, o judeu não tinha filho, vai passar para quem? Era a morte, era o fim. Mesmo assim, ele foi indagar a Ana, porque nesse momento onde Penina, lá em cima em Siló, depois de festejando, com o sacrifício, fazendo churrasco, blá, 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 Penina humilhava a Ana porque sabia que Ana não tinha filhos. Ela provou, que mulherzinha ruim. Que mulherzinha ruim. Ela se aproveitava, talvez por ciúmes, porque ela percebia que a mulher não é boba, mulher é esperta, muito mais do que o homem. Com certeza ela percebeu o amor de Elcana por Ana, isso é uma interpretação minha. Então ela provocava, só que Ana não tinha culpa disso. Porque a própria Escritura vai dizer que foi o Senhor que encerrou a madre de Ana. Aqui a gente pode parar para tentar entender que nem sempre o que acontece na nossa vida de ruim é fruto do pecado. Embora todo pecado gera um fruto ruim. E a gente começa a ver que não há uma maldição em cima de Ana. Simplesmente a ação de Deus sobre Ana. Deus fez e acabou. Ele é o cetro de justiça, ele é a justiça, Deus é justo. O que ele faz não se indaga, não se critica, não se duvida. Por mais que nos machuque, a justiça de Deus, no final, é para trazer, óbvio, justiça. Nessa provocação, eu entendi 2 coisas. Primeiro, sempre teremos uma Penina em algum momento da nossa vida, nos provocando porque tem ciúmes, porque tem inveja, porque se incomoda com a nossa vida, se incomoda com os nossos relacionamentos, se incomoda porque o marido a ama, sempre vai ter uma Penina. Agora, em contrapartida, eu vou também entender o seguinte: Penina só fazia as provocações porque funcionava. Eu lembro na escola uma vez que os meninos estavam me provocando, botando pilha, que é isso, que é aquilo. Cheguei em casa chorando, reclamei com meu pai. Falei, pai, vai lá na escola e arrebenta eles, sou meu herói. Meu pai falou assim, nada disso. Ele falou assim, na próxima vez que eles falarem alguma coisa de você e te provocarem, você vai ignorar.
E você vai ver que quando você ignorar, a intenção deles vai perder a razão e o sentido. Aí fui para outro dia na escola, bravo pro meu pai, porque eu achei que ele tinha que ir na escola arrebentar todo mundo. Peguei as palavras dele e fiquei lá. Os meninos começaram a me provocar. O que sabe que eu fiz? Ignorei. Ri junto com eles. Dali em diante, nunca mais me provocaram. Pelo menos naquilo que eles me provocavam. Ali acabou o efeito. Então, a gente tem que aprender com os erros e com os acertos. Talvez aqui, não quero julgar, mas talvez seria um erro de Ana se deixar levar pelas provocações. Mas em contrapartida, a gente também compreende que a pressão de ela não ter filho emocional era muito forte. Talvez a gente agiria da mesma forma que Ana naquele momento. Pois bem, ela está ali no templo da adoração, estão festejando e Ana se tira do ambiente, a Bíblia vai dizer que ela vai para o pilar do templo. E ali ela começa a chorar amarguradamente. Ela começa a botar para fora ali as suas tristezas e as suas aflições para Deus. Por quê, pastor? Um episódio anterior a isso, perceba. O seu marido, Elcana, vai dizer para ela, por que choras? Não sou melhor do que 10 filhos? Aqui eu vejo, primeiro, que Elcana não conseguiu compreender a dor de Ana. Não conseguiu compreender. Porque, embora marido seja uma coisa boa para a esposa, ele não substitui os filhos. Cada um na nossa vida tem um espaço no nosso coração. Ele não compreendeu. Aí, voltando para o pilar chorando, o sumo sacerdote se aproxima e fala, embriagada dentro do templo? Ou seja, ela chorava tão amarguradamente, copiosamente, que parecia que ela estava embriagada. E aqui, nem o sumo sacerdote também consegue compreender a dor dela. Por quê? Porque por mais que fosse um homem de Deus, homens também são falhos. Mas o mais importante Ana fez, quando o seu marido não percebe a sua dor, quando o sumo sacerdote, o líder religioso, não discerne o seu problema, ela recorre àquele que é dono do tempo, tem o conhecimento de todas as coisas, é todo poderoso, conhece o nosso coração e nos compreende acima de todas as pessoas, dos nossos líderes, de todo mundo. A Deus. Ela fez a melhor coisa que uma mulher, quando precisa de um milagre, precisa fazer. Ela faz uma oração ali no templo, e eu vou ler para você a oração, fala assim, fez um voto. Ou seja, foi uma oração, mas na verdade foi um voto também para com Deus, dizendo-lhe, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem. Por que homem? Porque naquela tradição o homem tinha mais importância, mais valor do que a mulher, e ele é que dava essa sucessão com mais eficácia. Ao Senhor o darei, quem? O filho. Darei ao Senhor todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que Ana está fazendo? Está fazendo um voto de Nazireu. E está dizendo, Senhor, se tu me deste um filho homem, porque o próprio Deus é que encerrou a possibilidade de ela ter filho, eu devolverei para ti. Olha o segredo de receber. O segredo de receber é dar. Senhor, se o Senhor me der, eu devolverei para ti. Meu Deus, eu estou arrepiado aqui. Eu devolverei para ti e não passarei navalha, ou seja, farei o voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu? Era um hábito também naquela época fazer o voto de Nazireu. Quem fez o voto de Nazireu? Sansão. É um exemplo. Né? A criança não pode cortar o cabelo. Né? Não vou explicar detalhadamente, tá? Eu estou explicando genericamente o voto do Nazireu. Ele tem que se abster de bebidas da uva, do vinho e outras coisas mais. E ela falou, vou deixar para ti, pai. Vai te servir, vai ficar lá no templo, lá em Siló, junto com o sumo sacerdote, e vai ser um servo teu, e estou entregando como um sacrifício a ti. Que coisa linda. A intenção de Ana era boa. Ela estava sofrendo, a sua intenção era boa. Pois bem, depois de que ela fez essa oração, a Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote, quando percebe ela fazendo essa oração, que eu acabei de falar agora, acha que ela está embriagada e ela se explica, não estou embriagada, estou sofrendo uma aflição, ela explicou toda a história para o sumo sacerdote. Aí o sumo sacerdote vai liberar uma palavra. Eu estou lendo aqui o livro de 1 Samuel, capítulo 1, agora o verso 17. O sumo sacerdote Eli vai falar assim, então respondeu Eli, olha, vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Depois desse episódio, depois que ele libera essa palavra, a Bíblia vai dizer que o semblante de Ana deixa de ficar triste.
e volta a ser feliz. Eu lhe pergunto, Ana já tinha o filho no colo ali? A criança caiu do céu no colo de Ana? A criança saiu de trás do arbusto, igual Abraão, quando foi sacrificar Isaac, e aí Deus mostrou que tinha um novilho preso? Naquele momento? Não. O que mudou o semblante de Ana foi a palavra do sumo sacerdote e a fé no coração daquela mulher que acreditou naquela palavra. Por isso, antes da gente continuar, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, seja de manhã, seja de tarde, de noite ou até de madrugada, quem está ouvindo essa palavra, há uma petição no coração dessa pessoa e há um choro de amargura de quem está sofrendo por uma necessidade. Por isso, Deus, eu coloco aqui como um homem de Deus, ó Pai. Segundo o teu coração, falho, porém, ó Deus, libera uma palavra profética pela fé. Não por mim, ó Pai, porque em mim não há nada, mas por Ti. Que o Senhor venha realizar a petição no coração dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora e venha dar frutos, em nome de Jesus. Depois que ela volta lá de Siló e o tempo vai se passar, a palavra se cumpre, ela passa a ter um filho com Elcana, e esse menino vai se chamar Samuel. Num certo momento, Elcana mais uma vez vai subir anualmente para a grande festa e fala com Ana, Ana, tô indo. E a Ana responde o seguinte, olha, eu não vou dessa vez, porque o menino ainda não desmamou, mas quando ele desmamar, eu vou. E quando eu for, a criança fica. Ela vai cumprir o voto que ela fez com Deus. Você repara que todo voto com Deus tem uma reciprocidade. Deus, se o Senhor fizer, aí eu faço isso, isso e aquilo. Então, se for fazer um voto com Deus, biblicamente está aqui comprovado, pode fazer, que se cumpra a sua parte. Não deixe de cumprir a sua parte. E isso é muito sério. Então, depois do tempo o menino vai desmamar, Ana vai com Elcana, entrega a criança na mão do sumo sacerdote, e agora o menino Samuel vai ser criado, educado, dentro do templo, para servir a Deus por toda a sua vida. Que coisa linda! O menino está crescendo, você conhece a história de Samuel. A primeira vez que Samuel vai ouvir a voz de Deus, ele está lá no quartinho, descansando já na sua infância, adolescência, e aí ele escuta alguém chamando, ele vai lá no quarto de Eli, do sumo sacerdote, o Senhor me chamou, isso acontece acho que 2 ou 3 vezes, e aí na terceira vez o sumo sacerdote percebe que era Deus falando, oh, aleluia, o sumo sacerdote percebe que já era Deus tendo uma experiência com o menino, e ele tem esse discernimento, essa sensibilidade, fala, Samuel, próxima vez que você ouvir te chamar, dobre o seu joelho e diga, Senhor, eis-me aqui. E é isso que Samuel faz. E desde pequeno, entregue a Deus, ele está tendo uma experiência com o Pai. Mais à frente ele cresce, se torna um dos maiores profetas de Israel, o último juiz e o homem que ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Na verdade, ele ungiu o primeiro rei, que foi Saul, e foi o homem que ungiu o maior rei de Israel, que foi Davi, sucessor de Saul. Ok, a história quase termina aqui. Tem só um detalhezinho final. Quando Ana volta, pega essa palavra agora que vai bater no teu coração, mas vai com força. Quando Ana volta, mais à frente, Deus concede luz ao ventre de Ana e ela vai ter mais 3 filhos e 2 filhas. Deus não deve nada para ninguém. Ela fez um voto. Com Deus a gente nunca fica no prejuízo. A Bíblia fala, dê e o Senhor te devolverá, de maneira sacudida, transbordante. Deus recebeu Samuel como filho e deu mais 5 filhos para Ana. E aí eu concluo esse vídeo com essa mensagem que eu comecei. Primeira frase que eu falei, eu não sei se você se atentou. O que calou a provocação de Penina foi a oração de Ana. O que encerrou a provocação, a arrogância de Penina, foi o que Deus fez por Ana. Mas porque Ana se quebrantou, se humilhou e pediu o favor do Pai. Que Deus possa te abençoar. Se esse vídeo te abençoou, você possa aqui se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa. Eu sou o pastor Daniel Chereghini e que Deus te abençoe.